Fala, empreendedores! Está começando mais um podcast Missão Empreendedora. E a minha missão é ajudar você, que é empresário, dono de uma pequena ou média empresa, a ter uma empresa mais eficiente, uma equipe mais produtiva. Eu quero ajudar você a ter uma empresa que cresce e quero também te ajudar a ter liberdade no seu negócio. O meu nome é João Rodrigues, eu tenho hoje aqui um convidado ilustre, ele que é meu amigo. A gente se conheceu em 2012 na uma das principais universidades aqui do nosso país, onde eu também era professor e ele também. E ele é especialista em recuperação judicial, professor universitário e advogado. O meu convidado de hoje é o Dr. Paulo Marcos. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer ter você aqui comigo. Obrigado, João. Satisfação. É um prazer grande poder estar aqui, participando com você e buscando aí, passar conhecimento, que faz parte da nossa missão. Perfeito. Como profissionais, como professores universitários. Legal, que temos isso na nossa essência. Ensinar, Ensinar, ajudar, educar. E passar conhecimento. Então, eu sou professor universitário há 23 anos. Nossa. Então, eu tenho muita estrada ainda, Eu comecei em 2012, Fiquei 7 anos lá na mesma instituição com você. Eu não estou mais como professor universitário, só dou aula em alguns chamados de pós-graduação, Porque não é permanente, é de acordo com a formação das turmas. Mas eu estou nessa trajetória desde 2012, então a gente está falando aí de 10 anos, mais do que o dobro da minha trajetória. Tem muito tempo. Eu tenho 25 de exercício na advocacia, e 23 completando esse ano, de magistério superior. E aí nas diversas faculdades, aqui da região, também nos cursos de pós-graduação. E o objetivo é esse, a gente poder realmente discutir o assunto. Legal. E ajudar. E eu que tenho uma história muito particular contigo, além da nossa relação dentro da mesma empresa, como professores ali vivendo o universo da universidade, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com você, E no momento difícil da história de uma das empresas, que eu atuei, e a gente teve alguns desafios lá, e juntos, porque quando a empresa está passando por desafio, a gente precisa trazer as pessoas estratégicas para perto da gente, a gente precisa montar um corpo, para ter uma comissão aí de gestão de crise. Você fez isso junto comigo e a gente conseguiu superar um desafio que parecia insuperável. Parecia impossível naquele momento. Verdade. E esse é um dos meus estudos de caso, um dos cases, por ter vivido aquilo, com a sua ajuda, como advogado, tudo isso. Hoje eu posso ajudar outras empresas também que vivem essa realidade, que vivem seus desafios, e a gente vai conversar sobre isso aqui hoje. O nosso tema aqui hoje, pessoal, eu trouxe o Paulo Marcos, porque, como a gente já disse, ele é especialista em recuperação judicial e em falência. Eu quero começar fazendo essa pergunta, Paulo. Qual a diferença de falência e recuperação judicial? O que acontece hoje, João, é que a gente tem uma nova lei, E essa nova lei, que para o direito brasileiro é muito recente, que ela é de 2005, E a gente tem ainda em vigor no Brasil leis de 1908, por exemplo. Então, quando a gente fala numa lei de 2005, ela é muito nova, para o direito. Essa lei ela mudou a visão sobre esses dois institutos, porque são dois institutos regulamentados dentro de uma mesma lei. A recuperação judicial ela veio para modernizar o que antes a gente denominava de concordata. Legal. E a concordata era um instituto de parcelamento de dívida. Então, à época, o comerciante, hoje chamado de empresário, quando passava por esse momento de crise econômico-financeira, ele buscava a lei que regulamentava o Instituto da Concordata, que dava a ele ali recursos, estratégias para conseguir superar aquele momento de crise através de um parcelamento. Ele parcelava a dívida dele. Só que esse parcelamento ele era imposto ao credor. E isso era muito negativo, porque o credor ele se via obrigado a aceitar um parcelamento imposto pelo juízo daquela demanda. E com a mudança da lei,
E com a revogação desse Instituto da Concordata, a recuperação, que hoje popularmente é chamada de recuperação judicial, mas na verdade existem 3 formas de recuperação dentro da lei, a principal é a judicial. Legal. Ela veio com a perspectiva de permitir uma interação entre esse empresário devedor e seus credores. Por quê? Porque se faz o pedido da recuperação judicial no momento de crise como esse que a gente atravessa, né, em razão da pandemia. E para exemplificar aqui, esse é o momento onde a empresa ela está insolvente, né? Ela não tem capacidade de honrar com suas dívidas. Com as suas dívidas, de honrar com seus compromissos. Isso aí. E uma vez que ela não consegue, essa insolvência impede que a empresa opere de forma sólida. Ela não consegue pagar os seus fornecedores, crescer e trava toda a sua operação. E aí, esse empresário, visualizando isso, ele tem a opção de buscar a recuperação judicial. E aí, através de um escritório de advocacia, ele vai peticionar o juiz competente. Sim. Né? Esse juiz vai analisar os pressupostos legais que tem que ser preenchido por ele como empresário, seja ele um empresário individual ou uma sociedade empresária, independente do modelo. E preenchidos esses pressupostos, ele tem então o deferimento do processamento da recuperação. 60 dias após esse deferimento, ele tem que apresentar o que a gente chama de plano de recuperação judicial. Legal. Nesse plano, ele propõe a seus credores formas de pagamento. E esse plano ele é construído paralelo, ele é construído junto com você que é o especialista, Sim, né? Aí o advogado, né, responsável pela causa, né, ele vai então dar as diretrizes, porque a lei estabelece as formas que podem ser utilizadas. E aí a gente está falando de parcelamento, de desconto, de possibilidade de alterar a administração da empresa, de emitir valores mobiliários, se for uma sociedade anônima, por exemplo. Que legal. Né, de fazer uma fusão de empresas, uma cisão. Então existe um arrendamento. Existem vários caminhos. Uma espécie de aluguel. Né? Então existem vários meios que podem ser propostos. E eu digo propostos por quê? Porque você apresenta isso dentro do processo e os credores vão ser chamados a tomar conhecimento desse plano e anuir a ele ou não. Ok. Então, se os credores discordarem desses institutos, dessa proposta apresentada, eu vou precisar realizar o que se chama de Assembleia Geral. Esses credores, então, vão ter uma Assembleia Geral, e nessa Assembleia Geral nós vamos ter frente a frente uma figura designada pelo juiz no processo, que é o administrador judicial, e esses credores, e eles então vão deliberar sobre essa proposta. Me perdoa, mais uma vez. Eu tô com... Fica à vontade, pigarro esse mesmo. E assim, eu também tô com pigarro, porque a gente tá falando o dia inteiro. Eu tô com a faringite. Eu vou aproveitar para fazer um comentário, né? Vocês perceberam que eu me preparei todo aqui, ó? Perceberam, né? Tá vendo aí, ó? O pessoal da produção viu comigo aqui, ó. Né? Não uso terno toda hora, só em momentos especiais, né? Para receber o homem aqui, ó. Blazezinho, né? Mas vamos lá, meu amigo. Falei. Mas então, nessa assembleia, que vai ser necessária porque houve a objeção, né, de alguns credores ao plano, eles vão discutir efetivamente se essa proposta é viável e tentar modificar a mesma. Você está dizendo então que está aberto um acordo. É um acordo. Legal. Essa é a grande sacada da nova recuperação judicial. A gente está falando de um grande acordo a ser estabelecido entre a empresa devedora, né, e seus credores. E esse acordo ele é feito de forma coletiva mesmo, onde a empresa apresenta a sua disponibilidade de recursos. E os credores vão votar. Então eu vou precisar de maioria, 50% mais um, dentro de cada classe de credores. Como assim classe, Paulo? Eu estou falando dos credores trabalhistas, os credores com garantia, os credores pirografários. São os prioritários, não é isso? Sim, os trabalhadores, prioridade total. Até a forma de se propor o pagamento a eles é diferenciada. Né? Porque a dívida trabalhista eu só posso pagar em no máximo 12 meses. Olha isso, olha que informação importante, é importantíssimo. Né? Já os demais, o fornecedor, por exemplo, que normalmente se enquadra na condição de credor pirografário, né, dentro da lei, eu posso propor a ele o pagamento em 60, 80, 100 meses. Né? Então, esse é um ponto importante. Mas você muito bem identificou que a grande sacada dessa atual lei é permitir o acordo. A recuperação é uma forma de acordo. E tem uma coisa interessante que eu... até porque a gente viveu um momento assim, né? Eu vivi essa experiência, né?
de renegociar com fornecedores da empresa que lá atrás eu trabalhei, né? A gente passou por essa experiência e, como eu já citei aqui, é um dos grandes cases de ter conseguido recuperar aquela empresa. O acordo, ele dá a possibilidade não só da empresa se recuperar, mas do credor receber, porque sem acordo todo mundo perde, né? E aí... E quando ele consegue receber, é interessante, ele vai continuar vendendo. Sim. Porque uma vez que aquela empresa se recupera, ela vai manter a relação com aquele credor, desde que, naturalmente, essa negociação seja feita, né, de formas confortáveis. Não sei se a palavra é essa, né? Quando o acordo ele é um acordo legal, legítimo, onde não existe real, né? Onde ninguém... não existe... Precisa existir um ganha-ganha. É isso que eu estou procurando aqui. Sim. É interessante todos perceberem que, diante de uma situação de conflito, a gente precisa procurar o ganha-ganha. Porque o segredo de um acordo, na minha perspectiva, Paulo, é o seguinte: se eu tenho um conflito com alguém e preciso fazer um acordo, o meio termo é sempre o melhor caminho. Por quê? Se eu ficar 100% satisfeito, você vai estar 100% insatisfeito. Ao contrário, se você estiver 100% satisfeito, quem está 100% satisfeito sou eu. Então, o segredo de qualquer negociação, eu acho que isso serve para a vida, é conseguir negociar de forma que ambas as partes consigam abrir mão de alguma coisa. E aí, João, chegando ao ponto da sua pergunta, né, porque é o paralelo entre a recuperação e a falência, se essa recuperação não for satisfatória, e para isso a gente precisa ter esse ponto que você bem colocou, de abrir mão, alguém, né, todo o mundo tem que abrir acordo mão. tem que se perder, ambos aqui vão perder, tanto o empresário quanto o seu credor, eles têm que abrir mão de parte desses valores, né, do prazo, né, de outros elementos. Sim. Se esse acordo não der certo, a gente vai chegar a uma falência. E o que é a falência? A falência é o pior quadro para o empresário. Por quê? Porque num processo de falência, a atividade empresarial vai se findar, ela vai se encerrar. Então, o processo falimentar, e por isso o termo falência ele é tão forte, historicamente falando, Pesado, né, o sinônimo dele, né, no direito italiano, no direito francês, vem de quebra. De quebrar mesmo. Quebrar. Né? O Código Napoleônico, né, o Código Comercial francês, que foi chamado de Código Napoleônico, tratava do direito das quebras. E o nosso primeiro Código Comercial, que na verdade não é o primeiro, é o único, ainda em vigor, que é um Código de 1851, ele tem lá um capítulo do direito das quebras, que foi revogado posteriormente até se chegar à atual legislação. E daí o senso comum do nosso discurso quando a gente diz a empresa quebrou, a empresa está quebrando, né? Então, a empresa está falindo, vem dessa história. Né? No direito italiano, chamado de bancarrota. Né? Então, a bancarrota era a falência no direito italiano. Sim. Então, o termo falência é muito forte para o empresário, causa esse impacto. Por quê? Porque quando a gente está falando sobre falir uma empresa, a gente está falando de encerrar a sua atividade. E pegar o seu patrimônio, pessoa jurídica, empresária, e disponibilizar para pagamento desses credores. E eu vou além, Paulo. Esse é um momento muito doloroso, porque não é só a empresa que está sendo encerrada, né? Ali você tem uma história... Uma história de vida, de trabalho, de atividade. Né? De dedicação. Por isso é tão difícil para o empresário, muitas vezes, assumir que ele não tem condições técnicas e econômicas de dar continuidade à sua atividade. E é interessante que muitas das vezes, na negação desse processo, porque dói, e a gente entende que é realmente um processo difícil, doloroso, porque tem uma vida, tem uma história ali, né? E ele vai tentar de várias formas, ele acaba muitas das vezes postergando tanto uma decisão, que na hora de tomar essa decisão, se ele tomasse essa decisão um pouco antes, seria mais fácil. Por isso a importância de ter alguém perto, né, Paulo? Ele talvez, João, não chegasse à falência. Sim. Por quê? E aí alguém pode me perguntar, Paulo, mas eu preciso ter uma recuperação antes para que eu depois tenha uma falência? Não. Talvez eu não precise de um processo recuperatório para chegar a um processo falimentar. Sim. Mas talvez eu não chegasse ao processo falimentar se eu tivesse apoio, conhecimento, uma equipe que pudesse me mostrar meios de buscar a recuperação, que é uma forma de reestruturação, uma forma de reorganização da empresa. E não dá para fazer isso sozinho. Não dá para fazer isso sozinho. E aí a gente volta no que a gente sempre fala, né? Muito se fala dentro do contexto do empreendedorismo que o empreendedor ele é um ser solitário, né? O empreendedor, empreender é um movimento solitário.
eu vou contra esse movimento, né? Eu tenho uma outra visão, uma vez que eu nunca me senti sozinho empreendendo. Ao contrário, eu sou o cara que, diante do desafio, quando tem alguma coisa que eu não sei, eu vou procurar ajuda. Então, eu acredito que só anda sozinho quem quer. Existem várias pessoas, vários profissionais que estão aí para nos ajudar. Eu só tenho que identificar e ir buscar. Tem uma fala do Paulo Vieira, que ele diz o seguinte: aquilo que você não tem é porque existe alguma coisa que você não sabe. Porque se você soubesse, você já teria. Verdade. Então, se eu estou tendo dificuldade de lidar com determinada área do meu negócio, é porque tem coisas que eu não sei. Sim. E tá tudo bem não saber, porque ninguém sabe tudo. Então, eu preciso ter a humildade, a coragem e principalmente a sensatez de buscar ajuda. Buscar os profissionais adequados. Você já viu alguém se afogar sem pedir ajuda? Quando alguém está se afogando, faz o quê? Levanta a mão, né? Só levanta a mão. É o momento. E quando a gente fala desse tema específico da recuperação e da falência, é o momento de se buscar essa ajuda. Eu não atuo sozinho dentro desse processo. Eu preciso de um bom contador dentro dessa empresa. Sim, foi o que a gente fez, né? Lembra disso? Fazer menção aqui à EDR, né? O Enéas, que ajudou a gente lá no meu desafio, e juntos a gente conseguiu, né, passar por esse desafio. O que a gente fez naquele momento? Reuniões. Nós sentávamos e discutíamos qual a estratégia, como que a gente vai resolver, o que a gente pode efetivamente fazer. E dentro de um processo, tanto de recuperação quanto de falência, a gente precisa disso. Né? A gente precisa dessa equipe, né, bem estruturada para poder realmente atender ou a essa reorganização da empresa, ou em último caso, até o processo de falência. E você tá me fazendo lembrar, né, desses momentos, assim, e eu olho para essa história com muito orgulho, né, da gente ter conseguido superar aquilo. E a gente montou um projeto que em 2 anos nós salvaríamos a empresa, e a gente conseguiu salvar a empresa em 1 ano e 10 meses exato, com sobra de caixa. Foi sensacional. Então, a empresa que já vinha há muito tempo tendo dificuldades, as contas não fechavam, rodando, e quando a gente decide, né, ter uma estratégia, montar, que eu te procurei o Enéas, a gente fez todo esse trabalho. A gente monta um projeto de 2 anos que se realiza com sobra em 1 ano e 10 meses. É muito bom olhar para essa história e ver que isso é possível. Por isso que eu quis te trazer aqui, para te encorajar. A gente sabe que no Brasil mais de 60% das empresas quebram após o 5º ano e 21% das empresas após o 2º ano. Das empresas que sobrevivem esse 5º ano, mais 80% vão quebrar antes do 10º ano. Então, empreender no Brasil é um desafio absurdo. E não são números do João. Eu estou falando aqui de números da Amprotec, do próprio Sebrae, né, dos órgãos regulamentadores que regem, né, esse comportamento empreendedor, que estudam o que acontece no mundo empresarial. Então, essa é a realidade de empreender no Brasil. E não dá para empreender sem ajuda. A gente não está falando somente do desafio de tomar decisões. A gente sabe que a carga tributária é alta. A gente sabe que os impostos trabalhistas também são altíssimos no Brasil. Né? Você tem aí em torno de 90% sobre a folha de cada colaborador, sobre o salário de cada colaborador. Ou seja, cada colaborador vale o dobro do que você paga para ele ao longo de um ano. Então, é pesado, é desafiador. E se eu não tiver gente para me ajudar, eu vou ter dificuldade e realmente eu posso chegar nesse momento que é o que ninguém quer. O empresário abre a empresa para ter qualidade de vida e ser feliz e levar o melhor para a família dele, mas no meio do caminho, por falta de ajuda, ele chega no lugar que ele não quer chegar. Mas, Paulo, qual é o momento? Qual é o melhor momento? Qual é o momento exato? Olha, está na hora de eu pedir recuperação judicial. Tem como saber? Não, na verdade essa recuperação, e aí ela tem que ser pensada, né, a médio e longo prazo, né, mas tanto ela quanto a falência, elas estão diretamente ligadas a um momento de crise econômica do empresário. Ou seja, não estou conseguindo, as contas não estão fechando. É o momento dele começar a procurar essa ajuda. O passivo está aumentando, acho que esse é um outro indicador. Meu passivo está aumentando. Isso aí. Eu não tenho capital para bancar isso. Talvez indisponibilidade de busca de recurso externo. Isso aí. Né? E aí está na hora de eu começar a pensar. É a hora dele começar a buscar ajuda. Né? Por quê? Nem sempre, João, eu consigo atender o meu cliente, né, quando ele me procura e fala assim, eu preciso de uma recuperação judicial.
já não dá mais tempo. Né? Por quê? Porque a dívida dele é tão alta, o passivo dele é tão alto e o faturamento dele está tão prejudicado que eu não tenho como fazer isso para ele. A empresa, por quê? Porque o processo de recuperação ele não é um processo tão barato. Ele tem custos. Sim. Por quê? Porque a lei estabelece que quando o juiz defere o processamento da recuperação que foi requerido pelo advogado, se vai nomear um administrador judicial, que é um profissional que vai ser custeado pela empresa em recuperação. Sim, e é desafiador, porque o seu desafio é dinheiro para fazer a empresa rodar, Isso aí. Você tem que pagar para salvar a empresa. E eu tenho custos elevados para isso. Então, muitas vezes, esse empresário ele tem que estar atento a esse momento, né, de início da crise para que ele possa ter essa possibilidade da recuperação. Ano passado, por exemplo, eu atendi uma cliente em que ela tinha um passivo altíssimo, principalmente tributário, e o faturamento dela estava praticamente zerado em razão da pandemia. O ramo de atividade dela é um ramo que foi diretamente impactado pela pandemia. Como aconteceu com muitas empresas nesse período, né? Muitas. E aí a gente se viu impossibilitado de requerer uma recuperação porque ela não teria como adimplir as obrigações da recuperação. E aí é um outro caso interessante que a gente tem que narrar. Eu posso muitas vezes pedir uma recuperação e essa negativa do acordo me levar para falência. Sim. Muitas vezes não tem outro caminho, né? Eu consigo até a aprovação da proposta junto aos credores, mas tecnicamente eu não tenho condições econômicas de cumprir com essas obrigações. E a lei estabelece que o juízo tem autonomia para transformar essa recuperação em falência. Então, é muito peculiar esse momento, mas tem que ser analisado com cautela para que se possa identificar a viabilidade da recuperação ou um outro instituto, João, que a grande maioria não conhece, Sim. que é a chamada autofalência. Sim. Quando a falência é requerida pelo próprio empresário. Declara. Porque esse é um ponto importante também que a gente tem que identificar. Quando a gente fala em recuperação, quem busca recuperar a sua empresa é o próprio empresário. A falência, normalmente, ela é requerida pelo credor, insatisfeito, que não recebeu o seu crédito. Sim. E aí isso pode acontecer a qualquer momento. Ele pode solicitar a sua. Ele pode pedir a sua falência a qualquer tempo. Então é importante que fique atento a isso. Mas muitas vezes o empresário, se antecipando a essa situação, ele mesmo busca a sua autofalência. E é muito difícil, porque quando a gente fala de tomar essa decisão... Como você falava da dor. A dor, né? Pessoal. Sim. Eu tive clientes ao longo desses anos no escritório que falaram. Quando eu dei a opção a ele de falência, ele se ofendeu. Certo. Doutor, o que você está falando? Como você me fala algo assim? Eu falei, não, mas é uma realidade. Só tem que vislumbrar essa possibilidade. Mas ele ficava ofendido com isso. Sim, porque toca na história dele. Na história. Né? E aí não é nem sobre o que ele está ouvindo, é sobre o que ele está sentindo. Né? E ter um profissional realmente para apoiar nesse momento, do lado, mostrando esses caminhos, vai fazer toda a diferença para que realmente o melhor caminho dentre os caminhos difíceis seja escolhido. Porque não tem caminho fácil aí, né? Não tem caminho fácil. E é exatamente nessa hora que a gente realmente precisa encontrar forças, mas fazer acontecer. Eu costumo dizer que existem muitas empresas hoje, né? E a gente trouxe esse tema aqui, e eu quero falar com você que está ouvindo a gente aqui, nos tocadores de podcast, ativa aí para que você possa receber a informação dos próximos podcasts. Se você estiver gostando desse conteúdo, sinaliza para a gente aí nos comentários que você está gostando, principalmente você que está no YouTube. Deixa seus comentários, marca o sininho aí, ativa o sininho para que você possa receber as informações do próximo. E eu quero saber se eu estou conseguindo te ajudar, se esse conteúdo está sendo interessante para você. E ajuda a gente, manda esse conteúdo para todos os empresários que você conhece. Afinal, essa é uma realidade que você pode não estar vivendo hoje, mas todo mundo conhece alguém que está vivendo essa realidade. Então, se a gente fizer levar essa informação, essa orientação que está sendo dada aqui, a gente consegue ajudar muito mais pessoas. Então, o nosso objetivo aqui é ajudar o empresário que muitas vezes não sabe como lidar. E ter uma empresa é a vida. Construir uma empresa é a história de vida do empreendedor. Então, meu objetivo aqui, junto com o Paulo, é ajudar você que pode não estar passando por isso hoje, mas saber como lidar se porventura, se Deus lhe guarde, um dia você precisar tomar decisões. Mas uma coisa boa, Paulo, que eu trago no meio disso tudo é o seguinte. Muito se fala que nada é tão ruim que não pode ficar pior. Mas eu gosto de dizer que nada é tão ruim que se eu fizer o que tem que fazer, não pode ficar melhor. Então, a notícia boa é que existem profissionais como você
que, chegando no momento certo, podem resolver a situação. Sim, a gente pode ajudar. E aí, João, dentro dessa narrativa que você está fazendo, algumas empresas que hoje estão passando por processo de recuperação judicial servem como exemplo para que a gente possa entender que isso é uma realidade de qualquer empresa. Né? Eu vou citar aqui 3 ou 4, né, que são processos, e é processo público, então não há quebra de sigilo nenhum aqui nessa informação. Né? E são empresas nacionalmente conhecidas, internacionalmente conhecidas. Que estão em processo de recuperação judicial. A Eternit é uma delas, é uma grande empresa da área de construção. Olha isso. A gente acha que a dificuldade é só de empresa pequena? Não é. A editora Saraiva, né, uma das maiores editoras do país, está em processo de recuperação judicial. A Oi Telecomunicações. A Oi já é sabida. Já é sabida e público. E hoje a maior recuperação judicial em tramitação no Brasil, que é da Odebrecht. Sim. Né, que tem um passivo de 83 bilhões. Olha isso. Né, que está em processo, e o processo foi aprovado, o plano de recuperação, no final de 2021. Né, então eles apresentaram a petição, o juiz deferiu o processamento, foi apresentado o plano recuperatório, os credores discordaram, concordaram e aprovaram o plano recuperatório da Odebrecht. Vou ter uma água para você para não pegar. Tá ótimo, obrigado. Mas então, e isso eu estou falando de empresa a nível nacional e internacional. Aqui na nossa cidade, na nossa região, também diversas outras empresas passaram por processo, e aí eu vou citar uma aqui, eu atuei né, rapidamente nesse processo, que foi a usina Sapucaia, que é uma das maiores da região, né, e que à época necessitou da recuperação judicial. Tá, o processo tramitou e tramita até hoje na terceira vara, que ele ainda está em tramitação, né, na terceira vara civil aqui de Campos. É um processo enorme, né, mas que graças a Deus conseguiu aprovar o plano de recuperação, e ela está em recuperação. Né, porque o processo, quando começou esse processo? Esse processo da Sapucaia, talvez em 2008. Não, perdão, 2018. 2018. Não, isso mesmo, 2008. Eu tô perdido no tempo. 18 foi agora. 18 foi agora, não. 18 foi agora. 2008. Está em 2022. 2008. Então, olha só quanto tempo a empresa ali, né, fazendo a máquina girar para poder se reestruturar. E a palavra é essa, a recuperação vem para reestruturar. Né? E aí a gestão ali foi modificada, né? Os funcionários aprovaram o plano em diversas assembleias, que foram assembleias tumultuadas, mas que foram necessárias para que a gente pudesse realmente ter esse resultado positivo. O que não é tão comum também, né, João? E isso é estatístico. Né? Muitas recuperações não dão certo. Olha isso. Isso o Tribunal de Justiça do Estado do Rio faz esse levantamento anual. E na maioria das vezes, talvez porque, por mais que você faça o acordo, acontece o que você falou. Né? A empresa ela não tem capacidade de honrar o acordo. E aí uma outra pergunta, João, que é importante ser feita, né, que muitas vezes o empresário não visualiza. Né? Por que eu chego... Você até me fez essa pergunta, né, e eu na hora não respondi. Por que eu chego a uma recuperação? Por que eu chego a uma falência? Isso aí. Estatisticamente, isso se dá por má gestão. Olha que interessante. E o que é a má gestão aqui nesse caso? É o desconhecimento. Falta de conhecimento sobre o objetivo principal de uma empresa. Né? Eu sempre falo que o que diferencia uma empresa, e isso é vamos para a base da administração, é diferenciar uma empresa de uma organização. O que diferencia uma empresa de uma organização é lucro. A atividade tem que gerar lucro. A organização vai gerar algum tipo de resultado. Né? Vai ser uma ONG, por exemplo, ela tem um objetivo. E ela quer, através desse objetivo, alcançar um resultado específico de ajudar X pessoas, alimentar X pessoas, tirar X pessoas. Depende, mas é um objetivo. Agora a empresa não, a empresa tem que dar lucro. Lucro é dinheiro, é grana, tem que sobrar dinheiro no caixa. E aí, João, chega aquele ponto que você falou mais cedo. Eu preciso de profissionais para me auxiliar. Por quê? A má gestão decorre de eu não conhecer de contabilidade, de eu não conhecer o meio jurídico, de eu não conhecer de marketing, de logística. Não é só finanças, né? Não é só isso. O empresário ele precisa entender que se ele não tem esse conhecimento, ele tem que buscar aquele auxílio que a gente falava, né, através de um administrador de empresas, né, que fez uma graduação para ter essa competência. E trazer essas pessoas para perto, quando não, e buscar esse conhecimento especificamente. É isso que a gente faz aqui na JR, né, como missão.
de trazer para a visão do empresário de uma forma objetiva, clara, e eu me sinto muito confortável de fazer uma provocação. Eu, enquanto professor universitário, eu tenho um olhar muito específico para esse universo, porque eu acredito que o empresário não tem 4 anos para esperar ir para uma faculdade, aprender, e daqui a 4 anos ele começar a colocar o que ele aprendeu em prática, ou ao longo do caminho. Não dá tempo para isso. E ele usar a própria empresa como uma experiência de tentativa e erro, muitas das vezes. Então, é claro que ele tem que buscar o conhecimento. Eu não estou invalidando a universidade, até porque eu sou um acadêmico. Lógico. Mas a universidade é importante, mas ter pessoas do seu lado é muito mais capacitadas para te conduzir, para te auxiliar, que vão te trazer conteúdos, estratégias, né, que são mais práticos. Não dá para negar. E aí, falando por mim, na minha perspectiva, tá, Paulo? Não dá para negar que, do ponto de vista da administração, por exemplo, o que se ensina na universidade pouco se usa na realidade do dia a dia do empresário. Tem muita coisa ali que o empresário não vai utilizar. Né? Eu acredito que aconteça em outras formações, mas eu estou falando aqui da administração, que é do meu domínio. Eu fui coordenador de administração, eu conheço, né, o currículo por dentro, então eu sei como é que funciona. E era uma coisa que me incomodava, né? Mas é regulamentado, precisa ser ensinado, e aí é MEC, né? Toda essa questão. Então, eu quero fazer uma conexão aqui, eu acho que a gente não tem poder para isso, mas a gente tem voz, de continuar levantando essa bandeira de que o ensino do Brasil precisa ser reformulado. A gente já sabe disso. Não existe interesse em investimento estratégico do governo em melhorar a educação, a gente já sabe. Mas isso é necessário para que a gente tenha pessoas mais preparadas diante das empresas, principalmente as pequenas e médias empresas. A pequena e média empresa, Paulo, ela emprega mais de 70% da população. Então a nossa economia, você que é dono de empresa, você que é empreendedor, a economia é movimentada por você que é empresário. Mas eu falo isso, João, no curso de Direito. Olha isso. O que gera riqueza para o nosso país é a atividade empresarial, é o empreendedor. Eu digo isso por quê? Porque no curso de Direito, quase que 95% dos alunos querem se tornar servidores públicos. Ele quer fazer concurso público. E aí eu falo, olha só, com todo respeito ao servidor público, o servidor público é custo. Para qualquer país. E já está sendo reformulado. Esse é tema para uma outra conversa. Eu tive a oportunidade de ter contato com um servidor público da Receita Federal, e eu esqueci o nome dele agora, me fugiu, né, de um grupo que eu participo, um grupo empresarial de São Paulo que discute estratégias empresariais, e a gente teve acesso a um consultor da Receita que mostrou pra gente o plano de desenvolvimento da Receita Federal no Brasil, da União como um todo também. Então tem todo um planejamento para que cada vez mais diminua-se fugiu a palavra, os concursos. Então, a gente tem visto muito pouco concurso. E vai diminuir aquela história de que eu vou esperar o concurso da minha vida, cada vez vai diminuir mais. Porque o concursado, ele é custo para a empresa para a União durante 30 anos. Ou o Estado, né, ou o município. No mínimo 30 anos. E isso é um custo absurdo. Altíssimo. Então, a própria instituição já entendeu que está se diminuindo os concursos. Quem já é concursado está absorvendo outras demandas dentro, né, da sua competência. Então, cada vez mais isso está mudando. Né? Eu não sou um especialista aqui para explicar. Mas essa mentalidade tem que mudar. Ela já começou a mudar. Isso é uma notícia maravilhosa. E às vezes a gente acha que nada está acontecendo. Não, já existe um movimento sim. Então é só a gente ficar mais atento e perceber que os concursos já diminuíram. Isso mostra que o empreendedor, ou aquele que não é empreendedor, que está esperando um concurso aí para se estabelecer na vida, ou que está querendo abandonar a atividade empreendedora para fazer um concurso, cada vez mais ele vai ter disponibilidade disso. Então, empreender é necessário. Empreender é a forma que nós temos hoje de agregar valor à nossa vida, à vida da nossa família, à sociedade, ajudar mais pessoas. Então, eu não vejo um melhor caminho
para se construir coisas na vida, a não ser o empreendedorismo. E é legal ouvir que você, dentro do curso de Direito, fala disso. Mas eu tenho essa visão, né? Por quê? Porque como eu lido sempre com um empresário, né? Desde sempre, o seu cliente é empresário, empresarial, né? Eu tenho essa visão, né, mais aguçada do que os acadêmicos ali, que ficam muito voltados a essa ideia de que eu preciso de estabilidade, eu vou fazer o concurso para poder ter aquele salário fixo e ter a tranquilidade na minha vida. Estabilidade, né, Paulo? Estabilidade é uma palavra importante, né, mas a gente não pode ficar focado, né, nessa visão de que apenas o serviço público é que vai te dar essa estabilidade. Não vai. O Flávio Augusto, né, que é um dos grandes empreendedores do nosso país, e ele fala muito sobre estabilidade. Ele diz o seguinte: estabilidade não existe. Ele bate nessa tecla. Sim. E é muito legal olhar para essa perspectiva dele, porque você não está seguro em nada na vida. Sim. Não tem nada que você está estável. Então, a sua realidade de hoje pode não ser a realidade de amanhã. O Flávio Augusto hoje é um bilionário. E ele diz: beleza, eu sou um bilionário, mas eu não estou estável. Sim. Eu posso não ser bilionário amanhã. Sim. E se acontecer, eu não vou ser o primeiro nem o último bilionário que quebrou, porque bilionário também quebra, né? E aí isso me faz lembrar, lembrei de uma outra coisa aqui, a gente vai falando, né? As sinapses vão acontecendo, a gente lembra de algumas coisas. Na minha pesquisa de mestrado, na minha dissertação, eu tive a oportunidade de estudar sobre empreendedorismo, né? Então eu estudei análise do discurso empreendedor dentro do contexto empresarial. A minha pergunta-problema discutia o seguinte: por que empresas com muito dinheiro quebram? Uma vez que a empresa ela foi construída para gerar dinheiro, gerar caixa. E por que empresas com pouco dinheiro crescem? Então, tem um paradoxo aí, né? Quem não tem vai e quem tem desce. Sim. E eu queria entender isso. E é muito legal quando a gente entende que a resposta, Paulo, adivinha onde que estava a resposta? Nas pessoas e na gestão. O que faz a diferença hoje dentro de uma empresa. Isso é muito importante. Se a gente entender que o papel do empresário, o papel do dono, é pegar no rabo do boi, sim. Sim. Eu não acredito. Mas é montar uma equipe qualificada para poder trabalhar com ele. Eu acho que esse é o grande detalhe. E para isso, né, ele precisa desse auxílio que a gente falava. Exatamente. Né, de ter aqui um gestor, um administrador, um bom contador, um bom advogado auxiliando. Essa equipe e a equipe interna também de funcionamento, essa escolha, esse processo de escolha da sua equipe. Exatamente. É muito importante. E principalmente ele saber o papel dele, né, o posicionamento dele. Uma das coisas que eu trabalho muito forte nas minhas mentorias, nos processos de treinamento, porque o meu foco é olhar para o empresário, é cuidar desse posicionamento do empresário, é ajudar ele a entender o papel dele dentro da empresa. E de acordo com cada fase da empresa, esse empresário tem um papel diferente. É muito importante entender que, dependendo da fase da minha empresa, o empresário que eu sou não atende mais as necessidades da empresa. Então, o que me trouxe até... evoluindo muito rápido, né, João? Exatamente. Então... O que me trouxe até aqui não é o que vai me levar onde eu quero. Então, o meu perfil ajudou a trazer a empresa até aqui. O meu modelo, a minha forma de gerir, talvez a centralização ou talvez a delegação excessiva. De alguma forma isso ajudou. Sim. Mas, de alguma forma, isso também pode estar travando. Então, qual é o empresário que eu preciso ser para tirar a empresa da onde ela está e levar a empresa para o próximo nível? Isso aí. Esse é um detalhe que muitas das vezes o empresário não quer olhar. A empresa mudou de fase, mas ele continua sendo o mesmo empresário. Ele ainda não evoluiu, ele ainda não avançou, né? E aí, eu entendo que é difícil, porque ele olha em volta e diz assim: mas olha o que eu construí. Sim. Né? Mas olha onde eu cheguei, partindo, entendendo que, olhando da onde eu saí. Sim. Olhando para a minha história, o empresário pensa o seguinte: olha, olhando para o meu passado, amigo, o que eu construí, poucas pessoas construíram. Só que não significa que esse modelo de gestão vai levar a empresa e vai dar manutenção para o que ele construiu. Sim. Aí é que está o problema. Nessa hora a empresa começa a deteriorar, nessa hora a empresa que chegou num ponto ali, né? Ela foi, você tem ali o lançamento da empresa, o crescimento da empresa, você tem um ponto de maturação que é o auge, e toda empresa, todo produto, todo negócio ele vai entrar em declínio. Esse momento da maturação é de identificar a necessidade de inovar para crescer. A inovação começa no empresário. Sim. Inovação começa no empresário. Eu sempre digo que quando o empresário muda, quando o líder muda, a empresa muda.
E muitas das vezes tá difícil de fazer mudanças. E quando o empresário não muda, nada vai mudar. Então a ideia é, eu preciso olhar para mim, e eu quero convidar todos os empresários que estão aqui assistindo a gente, é olhar para si, identificar essa responsabilidade e entender o seu papel. Existe um estudo, Paulo, da empresa criança, começa na empresa bebê, empresa criança, empresa adolescente, a empresa adulto imatura, a empresa adulto madura, a empresa em envelhecimento, envelhecendo e a empresa envelhecida. É uma metáfora que faz uma análise do momento, da fase da sua empresa. Nas fases iniciais, que é bebê e criança, o comportamento é eu tenho que ser um empresário. Na fase de transição, que é a adolescência, existem dificuldades específicas que eu preciso entender, eu preciso ser outro empresário. E na fase de adulto, eu preciso ser outro, no envelhecimento, outro. Então, entender isso vai fazer toda a diferença. Só para deixar um adendo. Nas fases iniciais, por exemplo, o foco do empresário tem que ser marketing e vendas, comprovar o negócio, validar o negócio, fazer caixa e tornar a empresa conhecida. Ah, mas não precisa de gestão? Precisa. Gestão simplificada, gestão mínima. Muitas das vezes nessa fase o empresário está querendo fazer uma opção de coisa e está jogando dinheiro fora. Ele tem um sistema mais caro e ele não alimenta o sistema. Ele poderia ter um sistema simples que ele faria uma gestão que ele consegue dar conta. Já na fase transitória, o negócio está validado, o negócio funciona. O fluxo de caixa talvez não é mais o problema. Mas o que ele precisa? Ele precisa agora começar a organizar, ele precisa começar a melhorar os processos, trazer pessoas que têm perfil de liderança, ele precisa organizar melhor a empresa. Aí ele vai se tornar um adulto maduro, porque ele vai sair da fase transitória e vai organizar a empresa, tornando a empresa uma empresa adulta, que tem processos bem definidos, que tem pessoas qualificadas. E aí eu tenho pessoas qualificadas, mais processos bem definidos, com uma boa liderança empresarial, o resultado é lucro. Sim. O resultado é crescimento. Que é o objetivo da atividade. Que é o objetivo. E quando eu tenho isso, eu não vou chegar no nosso problema, que é recuperação judicial e falência. Falência. Então é muito legal discutir isso. Paulo, estou muito feliz aqui com a nossa troca. Eu também adorei o seu convite, agradeço mais uma vez. Acho que é um tema, e aí você falou da sua tese de mestrado, eu vou concluir esse ano o mestrado. Legal. E o meu tema é recuperação e falência. Disponibilizar, quero ler depois. Face à atual realidade, pós-Covid, que a gente está caminhando aí para esse encerramento, se Deus quiser, dessa fase negra que a gente passou. Mas, em razão dessa crise de saúde, a gente teve uma crise econômica que a gente está atravessando avassaladora, em todo o mundo, e aqui no Brasil não poderia ser diferente. E o crescimento desses processos é latente, não tem como ser diferente. É realidade. É realidade, é a realidade do pequeno, do médio, do grande empresário, como a gente citou. Sim. Então, é importante que o empresário esteja atento a isso, a esse momento de buscar esse auxílio, do advogado, do contador, da sua empresa, para que auxilie a ele a não chegar ao pior quadro que é a falência. Eu acho que se a gente pudesse falar para o empresário hoje, pense e busque ajuda. Não fique preso dentro dessa bolha de que o negócio é inviolável. Essa orientação que você deixa para eles, para a gente deixar aqui, para que eles possam, para quem está ouvindo a gente, para que possa refletir, entendendo o seu momento. Qual é a orientação que você quer deixar e que pode fazer diferença na vida e no negócio de todo empresário? Procure um bom advogado, procure um bom contador, procure uma empresa que possa te auxiliar nessa gestão, nesse treinamento de equipe. Eu acho que a palavra-chave, João, é equipe bem estruturada, bem montada. Tudo é gente que faz. Gente, como a gente fala popularmente, você azeitou a sua equipe. Isso aí. Ela colocou ela caminhando bem, você vai ter o sucesso e o resultado e o lucro que se busca na atividade empresarial. Perfeito. Paulo, quero te agradecer pela sua disponibilidade, por essa aula aqui sensacional. Aprendi demais e é sempre importante a gente estar compartilhando. E eu tenho oportunidade, eu tenho certeza que daqui para frente, depois dessa mentoria que eu tive com você aqui, eu vou poder ajudar muito mais os meus clientes, as empresas que a gente ajuda, porque eu consegui ter vários insights aqui de coisas que vão elevar também o nível daquilo que eu faço. Estou muito feliz,
de ter você aqui e já está convidado para o próximo. A gente vai ver um outro tema. Quero você de volta aqui comigo. Pessoal, vejo você no próximo podcast.